Aqui apanho. Vamos abrir então as nossas Bíblias. Quem é que viu o post que eu coloquei ontem? Eu vi essa imagem, eu vi essa A imagem. imagem viram. E o versículo? versículo, já é Eclesiastes 4:32, não é? Eclesiastes? Efésios. Foi? É, Abre um dia. acho que é. Efésios 4:32. Efésios. Acho que é Efésios 4:32. Pelo contrário, sede bondosos e Deus compaixão com os vossos outros, assim como Deus perdoa em Cristo. Foi o que adivinhei. Tá? Pronto. Eu tinha gostado aqui este 32, que era se quisessem dizer este versículo. Podiam Tens que pôr assim para dizer, assim já está. vir de encontro realmente ao tempo. Ok, então, nesta passagem, o que é que vocês acham que isto significa? Uma coisa é quando a gente lê e está a ler, ou decora e decora, e às vezes nós não estamos a olhar, mas o que é que realmente isto quer dizer? Hã? Já faz isso acontece connosco. Não é? A gente está... Mas não damos valor a cada letra que lá está, a cada palavra, é ou não é? O que é que isto quer dizer, esta passagem? Não é? Perdoar uns aos outros. Não é? Ou seja, vamos então ler. E ao lermos também, nós temos que, sempre que lermos a palavra, temos que dizer assim: o que é que Deus está-me a querer dizer? Porque às vezes nós estamos a ler e compreendemos, diz aqui para estas coisas. Mas às vezes não é comigo, não é? É para os outros, não é? Então nós temos que ler e vemos assim: o que é que Deus está-me a falar para mim? O que é que Ele quer que eu faça? E então uma das coisas que o apóstolo Paulo está aqui a dizer, prestem atenção: toda a amargura. O que é amargura? É que a gente tem que esta coisa, mas o que é isso? Uma coisa azeda. Não é? Uma coisa azeda. Uma coisa assim. Amarga. Não é? Portanto, nós ao vermos aqui a amargura, nós quando nos sentimos amargos, o que é? Não é? Parece que temos assim uma coisa na garganta que nem vai para cima nem para baixo. Não é? É mal disposto. E agora, ira? Irritado. Não é? Cólera. Cólera. Deve ser uma coisa que vem. Uma vacina. Uma vacina e É fica quando logo. estamos com aquelas cólicas. Não é? Outra coisa. Se eu te pudesse falar, Gritaria. Barulho. Não é? Esta música que a gente canta e que diz baixinho, fala baixinho, não é? Nós muitas das vezes, eu pelo menos, às vezes estou a falar e não me percebo que estou a falar alto. Não é de falar, às vezes não temos não é de falar, de querer, mas às vezes por mim próprio, às vezes dizem que o João fala muito baixo, que devia falar mais alto, e eu às vezes falo alto demais, e parece que estou chateado. Estou a falar muito alto como muito baixo. Pois, pronto. É a coisa dos ouvidos. Penso que estou a falar alto. Eu às vezes ponho-me a falar alto e as pessoas pensam se calhar que está chateado ou qualquer coisa, mas não é. Mas já sabem, isso porque estão a falar. Para olhar para mim. Blasfémia. Mentiras. Há uma localidade ali perto de Coimbra que é Blasfemos. Blasfemos. Blasfémia. Eu queria que vocês interpretassem isto no sentido de vos verem aqui. Malícia. Falar mal, não é? Mal. Vamos dar exemplos. Malícia é malicioso, ou lá como é que se diz? Fazer Falar as mal neiras. dos outros. Maldade. Pensar no mal. Não é? Pensar no mal. Agora, o mais importante é que tudo nós que vimos isto aqui para trás, depois vemos aqui, sejam tiradas de entre vós. Ou seja, vocês pensam assim, tem amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémia e toda a malícia.
Ou seja, o que Deus nos está a dizer para cada um de nós é que nós devemos retirar isto. Não devemos fazer, não devemos dizer, não devemos agir, não devemos pensar. Devemos retirar de nós. E fala ao contrário, ou seja, o que é que devemos fazer? Antes, ser uns para com os outros benignos. O que é benignos? Bondoso. Bondosos, não é? Misericordiosos. Vai ter misericórdia dos outros. O que é ter misericórdia? Ter amor Não é? dos outros. Nós vemos a Santa Casa da Misericórdia. Então eu tenho que lá ir. Vou lá à casa, pronto, já sou misericordioso, já lá estive. Não é? Ou seja, automaticamente nós agimos com misericórdia, com compaixão, às vezes talvez com pena, não uma pena de coitado, mas de certa forma vamos agir com algum ato bondoso para isso. E depois falamos aqui, perdoando-vos uns aos outros. E como também Deus nos perdoou em Cristo. Ou seja, como é que Deus nos perdoou em Cristo? Dá-nos o seu filho, morrer por nós. Portanto, Deus perdoou-nos dando aquilo que mais precioso tinha. Às vezes quando alguém nos diz que ele fez-me aquilo, ai, disse-me aquilo, ai, não é? Não sei se me vou segurar. Não sei se magoei. Não me diz outra vez Vou ter aquilo, que eu... Olha, eu às vezes queria ser assim. Não é? Antes queria ser expulsiva logo para a pessoa e de falar por trás. Mas Eu não é tenho isso. muito esse costume. Mas Eu aquilo- falo por mim. Às vezes não tenho coragem Não é de dizer à isso. pessoa e então murmuro por trás. Mas o problema não é esse. O problema é que aqui diz perdoando-nos uns aos outros. O que nós devemos é perdoar como Deus nos perdoou. Ou seja, como é que Deus nos perdoou? Ou seja, automaticamente, quando alguém nos faz alguma coisa, a gente reagindo logo, ou dizendo por trás, estamos a perdoar, Não. nem de uma maneira nem de outra. Portanto, nós nem devemos nos dizer logo as coisas, nem devemos, depois das coisas, falar por trás, nem de uma maneira ou de Pedro, outra. desculpa, mas se a gente está, por exemplo, se uma pessoa nos faz mal, a gente ouve aquilo, não é? Mas fica bem. Automaticamente, automaticamente, o que Chego é a casa à minha mãe, ó mãe, sabes, parecia-me, porque é que eu não disse logo à pessoa? mas não é isso. Isso é murmurar, hein? Eu Não, acho que é não, não. dizer à pessoa logo, não Uma é? das coisas é quando a gente fala e diz as coisas, as pessoas fazem-nos mal e a gente faz numa informação. A gente diz às pessoas, olha, desculpa, mas olha, tu falaste isto, eu não concordo, mas olha, vamos paciente. E a gente ausenta-se no sentido de não ser mais magoado. Claro. Vamos imaginar, se a pessoa está-nos a fazer mal, nós temos o direito de exaltar-nos, calarmos, de certa maneira, e afastarmos. O objetivo aqui que nós vamos ver é exatamente como é que nós vamos proceder. E aqui o que diz é que como Deus nos perdoou em Cristo. E como é que Deus nos perdoou? Deu aquilo que mais de precioso tinha. E às vezes o nosso orgulho é tão precioso, é tão que ninguém me fala para mim assim. Porque eu sou muito importante. Eu tenho um orgulho muito grande. Eu sei este defeito que eu tenho, é verdade. Às vezes chego à minha mãe, até, não digo à pessoa, mas chego por trás e vou falar, porque é que eu não tenho coragem, com humildade, de dizer à pessoa, olha, não é assim, uma vez que eu falava assim, Mas nós temos aqui a comparação, ou seja, Deus nos perdoou em Cristo. Da mesma maneira, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, quando foi à cruz, o que é que lhe disseram? O que é que lhe fizeram? E o que é que ele fez? Reagiu? Disse logo. Foi andar por trás. Diz, oh Deus, viste como disse? E tu manda um raio, Como é que foi? Ou seja, as pessoas cuspiram-lhe, deram-lhe bufetadas, chicotearam, fizeram as coisas todas. Ou seja, o que é que ele fez? Ele fez isto por amor a cada um de nós. Da mesma forma, nós vemos aqui que devemos fazer para com os outros. Ou seja, eu costumo dar este exemplo que é, vamos fazer a comparação do perdão com um cinto.
Alguém sabe o que é um cinto? Sim, sim, pode estar. Mas há pessoas que pensam no cinto, trás, Ai, também pode ser. não é? Eu não sou Mas nunca pensam também num cinto como um cinto de segurança. Também. Ou seja, se nós começarmos a agir com o perdão serve-nos de cinto de segurança. Muitas das vezes que nós podíamos ir fazer qualquer coisa e que são coisas más, não é? E às vezes há pessoas que por causa de não perdoar, por causa de não agirem com amor, hoje tiveram coisas drásticas. Há pessoas que no meio das aflições pegam numa arma e fizeste-me isto e pumba. Não é? Pessoas que se metem e que se aventuram e que perdem a vida e que se arriscam e estragam as vidas deles e às vezes de outras pessoas por causa exatamente disso. Se nós olharmos o perdão não como um cinto de correção, mas como um cinto de segurança, que nos prenda, que nos segure e de certa maneira tentarmos perdoar, eu acredito que a falta de perdão impede muitas das vezes de nós experimentarmos a alegria e a paz que Deus dá aos seus filhos, porque às vezes o facto de nós não perdoarmos, andamos com aquela luz, que aquele irmão disse-me aquilo, aquela pessoa disse-me aquilo, ai, não sei o que mais, e aquilo, e andamos com aquilo durante aquele tempo todo e não conseguimos experimentar a alegria e a paz. Pedro, deixa-me só dizer uma coisa. A falta de perdão causa-nos doença. Eu senti isso na pele. E não perdoar tantas coisas. Há muitas doenças que às vezes surgem que não é doenças físicas, mas são doenças psicológicas, às vezes doenças espirituais que vêm à nossa vida. Portanto, e a falta de perdão também afeta a unidade do corpo de Cristo. A unidade da igreja e da comunidade. Por exemplo, eu não consigo orar por António. Isso é uma questão de eu não perdoar? Eu não consigo ver isso não perdoar. Vamos já ver várias passagens, que é o seguinte. O Senhor Jesus Cristo nos diz para orarmos pelos nossos inimigos. Portanto, automaticamente, nós devemos orar por essas pessoas, devemos realmente pedir, para a partir do momento que a gente consiga perdoar ou que temos uma relação, o que acontece? Nós começamos a experimentar a paz e a alegria e o amor de Deus. Porque aquilo parece que não, mas está-nos a afetar. E constitutivamente está dessa forma. E então, uma das coisas também é que nós podemos atingir os outros com o amor de Cristo se nós perdoarmos. A partir do momento que nós perdoarmos, nós estamos também a fazer o mesmo que Cristo fez por nós. E estamos também, de certa maneira, a partilhar exatamente isso. Vamos ver aqui mais outras passagens, que é, em Colossenses, esta parte de Colossenses é muito importante. E se calhar eu até começava a dizer o que é perdoar. O que é perdoar? Perdoar é esquecer aquilo que fez mal, não é? Esquecer. É não Mais. deixar de investigar. Mais. É lembrar disso, mas ao lembrar disso, isso já não impede de fazermos a nossa vida normal. Já não nos causa amargura, já não nos causa. Nós lembramos disso, mas já não nos causa nenhuma dor. Há uma coisa que nós não é difícil nós esquecermos. Deus diz na sua palavra e portanto eu aceito que Ele perdoa e esquece, nunca mais se lembra, mas nós não temos essa. Mas sabem o que é perdoar? Agora, Perdoar é apagar, é cancelar, é remir. Portanto, nós o que temos aqui, vemos em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, deixem-nos dar esta ilustração. Imaginem no trânsito. Imaginem que vocês estão a conduzir um carro novo, e então vocês entram numa autoestrada. Assim, deixa ver até onde é que isto vai dar, não é? Deixa ver o carro, não é? Para ver, marca aqui 200 ou 300, ou deixa ver até onde é que a gente chega.
E vocês, então vão, que mais à frente aparece alguém que é alto lá, não é? E vocês cometeram uma transgressão. Ao cometerem uma transgressão, o que é que acontece? Imaginem, tendo uma transgressão grave, vocês vão a tribunal. Ao ir a tribunal, não, mas estes pontos só têm a ver com a carta, o resto continua na mesma. Vocês fizeram uma transgressão grave, automaticamente têm outras consequências que não têm nada a ver com os pontos, que é as consequências normais. Vocês, além de multas, têm coisas que vão a tribunal e que podem ser condenados à prisão e muitas outras coisas, não é? Portanto, isso continua tudo na mesma. Esta questão dos pontos é só no sentido que a pessoa agora pode perder a carta, tem que não saber. continua na mesma, continua mais isso. Exatamente. Portanto, agora imaginem que vocês estão perante o tribunal e o juiz vos diz assim: ora bem, ou o senhor vai pagar aqui uma multa pesada e fica registado que realmente houve esta condenação e fica no seu cadastro como uma condenação grave, ou vai assistir a uma aula educativa durante 4 horas e fica limpo. O que é que vocês vão escolher? A aula educativa? Porquê? Não se tem que pagar. Não é? E não é só pagar, é ficar às vezes lá no estado. O cadastro. É que depois vocês, qualquer coisa que precisam, alguém que vos peça o cadastro, olha, tem aqui um sujeito que andava, não é? O que é que acontece? Se vocês imaginarem todas as vossas coisas que vocês fizeram de errado, isto tudo lá no cadastro. Estás a brincar? Já nem havia coisas. Isso podia ter ficado lá. Não é? Ou seja, através da redenção do sangue, nós temos remissão dos pecados. Imaginem aquele cadastro todo limpo. Vocês, sou uma nova criatura, não é? Sou uma pessoa nova. Então, da mesma maneira como Deus faz assim, nós devemos fazer o mesmo com os outros. Ou seja, tudo aquilo que alguém vos fez de mal, todas as coisas más, vocês têm isso escrito no vosso pensamento, em todas as vossas situações. Vocês têm que pagar e apagar. Vocês têm que limpar. De certa forma, aqui é isto que nós vemos e que somos exortados. Vemos aqui mais lá à frente, o livro de Colossenses fala muito sobre o perdão. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, tudo aquilo que vocês fizeram, por graças daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, por seu sangue, Ele pagou o preço. Ele chegou ao pé do tribunal e diz assim: não, ele vai ser absolvido e eu pago a pena dele. Eu estou aqui, vou ser eu preso, vou ser eu maltratado, vou ser eu a fazer estas coisas por tudo o mal que ele fez. É isto que o Senhor Jesus Cristo, como nosso advogado, vai apresentar, no sentido que nós possamos ser limpos. Vemos aqui, Ele nos perdoou de todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Vão imaginar uma lista, conforme a Márcia está a dizer, ele chegou ali, riscou. É como vocês não tivessem feito nada, não é? A qual, de alguma maneira, nós era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele pegou nessa lista e pôs lá na cruz e pagou o preço. Podemos continuar a ver também aqui em Colossenses: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, assim fazei vós também.
Não sei se eu estou a responder a algumas das perguntas que a Helena estava a dizer, ou seja, apesar dos irmãos terem feito aquilo, ou alguém ter feito aquilo, ou seja o que for ter feito, o que deve existir em nós é exatamente esta limpeza, este cancelamento, como nunca tivesse existido. Um bocado difícil. Mas a pessoa que Jesus Cristo também deu um exemplo. E nós podemos dizer que é difícil, mas olha, e ele foi à Eu cruz. até faço isso. Já tenho feito isso. Mas levando aos pés de Jesus, eu acho que estou a pedir, mas sem interesse. É isso que eu digo, estás a entender? Não vale a pena estar aqui a dizer coisas sem ser. Claro. É Eu que- acho que eu levo, que não consigo falar na outra pessoa, e mesmo levando a ele, acho que não estou a pedir sem interesse. Pronto. Aqui o que nós temos que pensar é, lembra-se do início que a gente viu, toda a amargura, todas as coisas más, tudo o que alguém nos possa ter feito de mal para connosco, nós devemos retirar, nós devemos anular, nós devemos cancelar e devemos passar para este amor, para este perdão. Portanto, aqui o que nos fala é de suportar. Nós pedimos aqui o Rui sempre me suportou, não é? Sempre me apoiou. O que é que acontece? A gente suportar e apoiar, o que é que acontece? Não é agradável, não é? Olha, o Rui já está ali. Está a ver? Portanto, Suportar é até cair, não é? Aí eu não suporto mais. É até cair. automaticamente vai surgir coisas na nossa vida. Nós temos que suportar, temos que aguentar. Agora, não podemos andar, que eu já vou cair. Ai, que eu me esbati de culpa. Não, temos, ou seja, temos que da mesma forma ganhar esta força, esta energia dessa forma. Vamos ver aqui também outra situação. Aqui que nos fala em Mateus. Portanto, o Senhor Jesus Cristo está-nos a dizer isto: se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, imaginem que vocês vêm à igreja, venham prestar louvor, venham ofertar a Deus, venham realmente prestar culto. O que é que acontece é que se te lembrares que não é nós, às vezes o teu irmão tem alguma coisa, pá, eu acho que ele, não sei, eu acho que ele deve ter ficado com uma impressão que eu disse aquilo e não foi até com aquela intenção. Portanto, deixa ali dentro do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O que Deus nos está a dizer aqui, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, é que antes de vir à igreja prestar louvores, deves-te reconciliar com o teu irmão, deves-te reconciliar com essas pessoas. E então, dessa forma, o que nós vemos aqui, depois ele continua a falar mais à frente. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. É esta diferença que Jesus faz, em que muitas das vezes alguém, quando nos faz mal, o que é que nós vamos fazer? Pimba. E quando a gente faz pimba, o outro lado também não vai gostar. E vai fazer pimba-pimba. E a gente o quê? Pimba-pimba? Então é pimba-pimba-pimba-pimba. E pensem desta forma. Isto está a incendiar cada vez mais. Isto está a crescer. E o que é que está a crescer? A maldade, a ira, a cólera. Automaticamente nós estamos a dar asas ao inimigo. O que é que Deus nos diz? Se as pessoas fazem-nos mal, vamos retribuir com o bem. Vamos fazer algo do bem. Eu lembro uma vez a Ruth, uma vez lá no emprego, disse que havia lá uma senhora e ela estava muito incomodada. Eu disse assim: olha, compra-lhe uma caixa de bombom e oferece. Vais ver que as coisas vão melhorar logo. Portanto, e ela então lá foi, lá ofereceu. Eu tenho isso na prática. Então, melhorou, é? Eu ando a fazer um trabalho para uma senhora que estava muito zangada comigo.
Já estou imaginada. Até será qualquer dia ficar com o outro. Portanto, automaticamente aquilo que nós estamos a ver é aquelas pessoas que nos fazem mal, nós devemos reatribuir o bem. Devemos, de certa maneira, ser aqui dessa forma. Eu lembro-me, quando eu estive no navio, havia um missionário que ele era, chamava-se Josh. Ele era um antiquário. Não sei se sabem o que é um antiquário, ou seja, pega em móveis, em bens antigos, e há pessoas que são colecionadores, gostam de fazer essas coisas, recuperam, e tentam, dessa forma, há peças que valem muito dinheiro. São peças históricas, peças ou que pertenceram a pessoas famosas, e então um antiquário tem que perceber um bocado da cultura, um bocado da história, e ter uma percepção do bem dos materiais. E não é, estamos a falar num tipo de loja em que vai valorizar essas coisas, não de coisas novas e coisas modernas. São coisas realmente boas, com história, com algo antigo sobre isso. Então ele falou e deu testemunho em que ele dizia que havia sempre nos leilões, e muitas destas peças eram feitas em leilões, ele quando queria determinados objetos para determinados clientes poder vender e ter assim o seu negócio, havia sempre uma pessoa que andava sempre a concorrer com ele. Ou seja, ele dizia 10, e o outro aumentava 11, mas vou ter que pagar mais. 12, e ele como queria muito aquela peça, ele dava ofertas, no sentido de lhe prejudicar para ele ter uma má compra, ou seja, comprar por um preço elevado. E então aquilo mexia-lhe com ele, e houve uma vez num intervalo que ele sentiu esta mensagem dessa forma, e então convidou a comer uma tarde e a comer um café. E então eles lá foram, e uma das coisas que ele disse foi, ele virou-se para ele e disse assim: olha, eu não simpatizo consigo, mas eu quero simpatizar. Foi o que ele lhe disse, dessa forma. E começou a falar, a ter conversa com ele. Era uma pessoa que lhe prejudicava os negócios, que estava sempre ali. Então ele deu esse passo e tentou conquistar a sua amizade, a tentar estar com ele, a tentar falar com ele, falarem de negócios. Ou seja, passado um ano, essa outra pessoa converteu-se. Passado 2 anos, essa pessoa tornou-se no seu melhor amigo. E ele diz que lá em casa, ele tem um piano, imagina um piano de cauda, que foi onde a filha começou a aprender. E muitos bens que ele conseguiu, foi por intermédio dele, bens de $20.000, que ele falava, coisas muito importantes, ou seja, ele transformou aquela pessoa que não gostava, em que realmente lhe prejudicava, ele tomou aquele passo, e através dessa proximidade, desses passos, desta oração, deste perdão, deste amor, tornou-se no seu melhor amigo. Portanto, para vocês perceberem aqui esta importância. Vemos também aqui em Mateus, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ou seja, Jesus não diz que perdoem por porção. Não é que eu só perdoo, não. O que ele diz aqui é: perdoa e eu perdoo. Portanto, nós estamos aqui a ver se nós queremos carecer também do perdão de Deus, que nós falhamos para com Ele. Uma das coisas também é que, da mesma maneira que nós falhamos para com Deus, as outras pessoas ao nosso lado também falham com Deus. E da mesma forma que Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar. Vemos aqui: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, temos que perdoar para receber perdão. Se existe aqui alguém que não perdoa, não pode experimentar de igual modo o perdão de Deus. É isto que Deus nos diz. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra de Deus que nos diz. Portanto, dessa mesma forma nós vemos aqui isso. Vemos também aqui em 2 Coríntios. E tudo isto provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, da sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Ou seja, somos canais do amor de Deus. Deus quer nos usar para curar relações. Deus quer realmente nos usar como embaixadores e possamos ser embaixadores do seu amor, possamos ser embaixadores do seu perdão. Podemos espalhar assim dessa forma o perdão. Se nós não fazemos isto, sabem o que é que os outros às vezes vão dizer? Que sabem que nós andamos na igreja. Então andas na igreja e andas assim. Então andas e fazes isto. Mas vamos apontar o dedo. Jesus foi um pacificador. Não só entre Deus e os homens, mas também entre o homem e o homem e o homem e a mulher. Acreditem, muitas das discussões que às vezes se passam, passam-se dentro do lar, às vezes entre marido e mulher. Porquê? Porque é essas pessoas que nós estamos em mais contacto com elas. Eu costumo dizer que nós não andamos em guerra com os australianos. Andamos em guerra com os espanhóis. Porquê? Os nossos vizinhos, e a gente mais dia menos dia, eles vinham para cá, chateavam, ou nós íamos para lá, e havia, não, isto é meu, isto é teu, e lá se começava uma guerra. E é a mesma forma, quando nós estamos muito tempo com uma pessoa, começam a existir atritos, começam a existir problemas. Então vemos aqui no versículo 19, Jesus pôs em nós a palavra da reconciliação. Temos aqui uma grande oportunidade de nos reconciliarmos, de usarmos, sermos veículos e sermos embaixadores realmente do seu amor e do seu perdão. Em Romanos, aqui no capítulo 12, vemos: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas para todos os homens. Não podemos reagir mal por mal. Eu lembro-me uma vez que foi quem costumava desde pequeno tomar conta das pequenitas, e às vezes toma conta também a mãe da Ruta ou a Beth. Eu lembro-me uma vez que elas passaram numa cadeira ou numa mesa e aleijaram-se, e então automaticamente a reação do Alberto foi: ah, má cadeira, e eu bater na cadeira. Eu não vou entender, acho que é um mau princípio, porque sempre que alguém nos faz mal, a gente, pumba, toma lá. A cadeira, nós é que fomos contra a cadeira, nós é que aleijamos a cadeira. E às vezes são coisas pequenas que a gente, às vezes, a pessoa bate numa coisa e pumba, e para a cadeira, ou para a mesa, e que não fico mais, e ficamos tão incomodados, tão magoados, mas fomos nós que fomos contra a cadeira. E às vezes nós temos este hábito de pôr a culpa nos outros, e a gente vai contra os outros, calca os outros, magoa os outros, diz o que quer dos outros, e a culpa é dos outros. Portanto, automaticamente, nós o que vemos aqui é: ninguém tornais mal por mal. Se algum mal alguém vos fizer, não reajam perante o mal. Se for possível, quando estiver entre vós, tendo paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Faz-me lembrar um diálogo muito engraçado, que era de um humorista que dizia, na linha do combate, ele ligava para o inimigo e então começava a ter uma conversa engraçada, que era o revolucionário. E então ele começava a ligar para o inimigo e dizia assim: olha, então, a que horas é que vocês vão atacar? E começava a haver aquele diálogo, de certa maneira, de bom com o inimigo. Olha, o vosso espia que vocês mandaram, a gente já mandou de volta. E depois dizia assim: opá, quando é que vocês disparam? É que a gente está com poucas munições para a gente apanhar e disparar outra vez. Então tinha um diálogo, de certa maneira, engraçado, e faz-nos lembrar às vezes esta situação. Não é? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontarás brasas de fogo sobre a tua cabeça.
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A partir do momento que alguém te faz alguma coisa má, se tu reagires com o bem, o que acontece? Essa pessoa pode às vezes continuar a fazer o mal, mas tu reages com o bem. Nós vimos aqui um filme daquele cantor, que aquele velhote que estava lá começou a mandar vir com ele, e ele todo enervado dando uns pontapés lá nas caixas. E ele depois o que é que ele foi lá? Oferecer umas flores, não é? Foi lá dar uma oferta, foi lá ter um gesto de amor. E a partir dali quebrou o coração daquele homem. A partir dali ele também entendeu melhor aquela outra pessoa. E houve realmente uma ultrapassagem daquela maldade que estava a existir dessa forma. Portanto, nós devemos combater o mal com o bem. Se nós usarmos o mal, vai incendiar ainda mais, essa outra pessoa ainda vai reagir ainda pior, nós ainda vamos ficar ainda piores do que antes, porque essa pessoa ainda reagiu ainda pior do que antes. Portanto, isto continua dessa forma. Vemos também aqui em Hebreus: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Em 1 Pedro diz: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, vem dizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então o perdão é importante. É importante no casamento, é importante na família, é importante na igreja. Que realmente nós possamos estar preparados para perdoar pessoas da mesma maneira como Cristo nos perdoou a nós. Do mesmo modo, experimentamos a alegria, o amor e a paz de Deus. Que realmente nós possamos, com base nisto, as pessoas podemos dizer: é difícil. Ou podemos dizer: vamos tentar, vamos esforçar, vamos dar o passo, vamos agir, vamos tentar fazer algo de concreto. Sabem? Há certas situações que vocês podem pensar: eu não sou capaz, eu isto não, eu isto aquilo, e podemos dar mil e uma coisas. Nós vemos o exemplo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vemos realmente aquilo que Ele fez por cada um de nós. E de certa maneira Ele nos exorta a fazer o mesmo. Vou-vos dizer agora uma situação. Há cerca de 6 anos atrás, a minha mãe faleceu. Ela foi atropelada numa passadeira. Automaticamente era uma coisa que, quando nos acontece algo de nós, algo próximo, nós ficamos tristes, ficamos realmente desiludidos. E quando isto parte de uma atitude de uma outra pessoa, qual é a reação que a gente tem para com essa pessoa? O que é que nós fazemos para com essa pessoa? Alguém que nos retirou algo importante da nossa vida. O que é que nós podemos fazer? Eu, posteriormente, passado uma semana, eu fui ter com ele. Oferecemos uma Bíblia e disse-lhe a ele que me perdoava. Vocês haviam de ver como é que ele estava. Vocês haviam de ver essa situação. Uma das coisas que eu lhe disse foi: olha, eu pertenço a uma igreja evangélica, eu creio em Deus. Uma das coisas que eu lhe quero dizer é que ninguém vai agir de vingança para consigo. Ninguém vai fazer qualquer tipo de maldade para consigo. Mas o que eu quero é que o Senhor sempre se pense nessa altura, porque eu sei que o Senhor ficou marcado também da mesma maneira. É que o Senhor pense em Deus. E que realmente possa compreender a importância de Deus na sua vida. É isto que eu lhe peço. Que o Senhor possa realmente ler a Bíblia e nós oferecemos uma Bíblia. Só queria que vocês pensassem dessa forma. Vocês podem dizer assim: aquele disse-me aquilo, disse-me aquilo, por outra situação. Comecem a agir desta maneira. Comecem a fazer desta maneira. É isto que Deus nos exorta, a podemos perdoar. E desta forma vocês podem experimentar esta paz, este amor, da mesma maneira. Se nós andamos reconciliados, andamos tristes com isto, automaticamente nós não estamos felizes. O objetivo, vocês se imaginarem uns filhos quando veem os pais reconciliados, há alegria que é. Quando veem pessoas de famílias que já não se falam há muito tempo, os familiares veem que eles se reconciliaram, há alegria que é.
A vontade de Deus é esta, é que nós possamos perdoar. Que a gente possa realmente ter este espírito e sermos os embaixadores, falarmos de Deus através do amor e através do perdão. Amém? Amém.